Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula. Para a aula de hoje, vamos apresentar os principais imperadores romanos e as principais características dos seus governos. Primeiramente, vamos lembrar que a história da Roma Antiga é dividida didaticamente em 3 períodos históricos: monarquia, república e império. E para a aula de hoje, então, a gente vai focar nas ações políticas e nas principais características de alguns imperadores do terceiro e último período histórico conhecido como Império. De alguma forma bem comum, cabia aos imperadores certos poderes, que estavam sujeitos ao poder militar, civil, político, financeiro, religioso e judicial. Vale lembrar também que, na primeira fase do Império Romano, a religião ainda era o politeísmo, eles acreditavam em vários deuses. Vai ser só no final do Império Romano que vai ter uma transição religiosa, de politeísmo para o monoteísmo, com o surgimento do cristianismo, né, e a, e a vinda dessa nova religião, dessa nova doutrina religiosa, para dentro do Império Romano. Do mais, aqui podemos ver os demais poderes que cabiam ao imperador: poder militar, civil, político, judicial, questões de administração, vetar leis, controlar as fronteiras, a política externa, o tesouro imperial, enfim, toda essa questão da administração passava de alguma forma ou de outra pelas mãos do imperador. Partindo então já desse conhecimento, né, dos 3 períodos históricos, do poder dos imperadores, podemos então entrar aqui na lista dos imperadores que trouxemos para a gente ampliar um pouco os nossos estudos, começando com Otávio Augusto. O primeiro imperador, foi ele que promove o golpe de Estado no fim da República e entra então instaurando uma nova política conhecida como Império, se tornando então o primeiro imperador. Foi considerado um governo muito próspero, né, onde ele dá continuidade ao processo de expansão territorial. Se a gente lembrar que a expansão territorial acontece muito na República, mas Otávio Augusto então dá essa continuidade, promovendo novos domínios, ampliando as fronteiras do Império. Enfim, é um governo muito próspero, onde vai ter uma intensa entrada de riqueza através do imposto, né, e da cobrança de tributo dessas colônias que passam a integrar o Império Romano. É no fim do seu governo que nós teremos algo conhecido na história romana como Pax Romana, onde essas expansões, esse domínio territorial vai entrar numa certa estabilidade e vai ser conhecida como a fase da Pax Romana ou Paz Romana, onde esse processo de expansão já não era mais tão necessário, já não acontecia de forma tão intensa. Bom, após Otávio Augusto, podemos entrar na política de Nero. É um imperador histórico e muito emblemático, né? Ora ele é conhecido como um grande diplomata, adorador da cultura e da arte, ora ele é visto como um imperador tirano e muito extravagante. Ele vai ter atitudes muito excêntricas no seu governo, né? As suas primeiras ações vão ter muito apoio do Senado, ele vai conseguir controlar revoltas, mas num dado momento vai existir também muita paranoia imperial, onde ele vai achar que estará rodeado de traidores, tanto dentro do império, como também nas revoltas mais distantes. Então ele vai começar a entrar nessa questão de paranoia imperial, muitas rivalidades internas dentro do próprio Império Romano. Com Nero também a gente vai ver uma intensa perseguição contra os cristãos, lembrando que os cristãos eles já estão seguindo a nova doutrina, né, com a mensagem de Jesus Cristo nas cidades judaicas. Então você vai ter uma nova religião surgindo. O judaísmo já existia, o politeísmo dos romanos também, e agora essa nova doutrina religiosa sendo propagada e causando um certo conflito, né, um certo cuidado em relação ao Império Romano. Então os imperadores vão ver os cristãos com muito cuidado e vão ver os cristãos também como inimigos do Império. Em 64 depois de Cristo, acontece um incêndio em Roma e diz a história, as 3 versões a respeito desse incêndio era que Nero incendiou para culpar os cristãos, Nero incendiou para reconstruir Roma ou que Nero não teve nenhuma ligação com o evento. O que se sabe ao certo é que Nero realmente tinha o interesse de reconstruir a cidade de Roma, a capital do império, e para isso ele autoriza o aumento do imposto, gerando descontentamento geral tanto do Senado quanto dos comerciantes. Nero então passa a ser declarado inimigo do império, sendo considerado incapaz de governar, acaba fugindo de Roma, mas é logo encontrado cometendo suicídio em 68 depois de Cristo. Depois de Nero, a gente pode passar para um outro imperador muito importante, que foi o Tito, e aqui a principal ação conhecida
na sua política como imperador foi a intensa também perseguição aos cristãos, né? Ele foi o causador aí da destruição do Templo de Jerusalém. Para combater as revoltas nas colônias judaicas, ele acaba aí promovendo essa destruição. Vale lembrar que o Templo de Jerusalém, esse grande lugar considerado sagrado, né, para a religião do judaísmo, já tinha sido destruído lá com a invasão de Nabucodonosor, imperador do Império Romano, mas ele foi reconstruído e ele então foi destruído pela segunda vez, agora dentro da política de Tito. O que sobrou do Templo de Jerusalém dessa segunda destruição foi apenas o seu muro, conhecido como Muro das Lamentações. Então essa é uma característica muito importante do imperador Tito. Ele tenta abafar essas revoltas nas colônias judaicas e acaba aí destruindo o Templo de Jerusalém pela segunda vez. Depois de Tito, então, a gente pode ir para o imperador Diocleciano, que foi muito importante também para a história, para a gente compreender um pouco a história da civilização romana. Ele atuou e teve uma grande carreira militar, e ele teve uma personalidade muito dominadora, centralizadora, e precisou combater principalmente dois grupos, os povos bárbaros e os golpes militares que acabavam acontecendo dentro do próprio Império Romano. Quem são esses povos bárbaros, né? Ou os estrangeiros, ou os germânicos? Todos aqueles povos, né, aquelas sociedades que moravam fora do Império Romano, era considerada como bárbaro. Não falava o latim, que era a língua do Império, e não tinha as características dos romanos, né? Eles viviam sobre outras formas, outras leis e outras culturas. Viviam fora do Império Romano. Mas, em um dado momento, esses povos estrangeiros passam a entrar no Império Romano, causando um conflito, causando uma instabilidade no governo dos imperadores. Então, esse vai ser o cenário do governo de Diocleciano. Rivalidades internas, a entrada desses povos estrangeiros e o início, então, da decadência, tanto política quanto econômica. Diante desse cenário de crise, Diocleciano tem a ideia da tetrarquia. Ele institui 4 Césares, 4 pessoas, né, 4 generais para dar conta dessa crise, dessa instabilidade. Diocleciano, Maximiniano, Galério e Constâncio, para tentar colocar aí um fim nessas crises e nesse cenário de instabilidade. Acaba ampliando e fortalecendo o exército e reformas legislativas e tributárias também. Então, 3 ações importantes: combate aos povos bárbaros, os golpes militares, né, essas rivalidades internas, e a questão da tetrarquia também. Diocleciano também teve ataques aos cristãos. A gente vê o seu governo em 2 fases em relação a esse tema. Ele começa com uma tolerância religiosa e ele termina com a intolerância e a perseguição aos cristãos. Tudo isso depois que ele o imperador Diocleciano torna obrigatório o culto a Júpiter, um deus do politeísmo romano. Os cristãos não adoravam outros deuses e acaba aí tendo então essa confusão religiosa, e os cristãos são duramente perseguidos, muitos presos, e passam a ser vistos como rebeldes e contra o governo imperial. Então essas são as ações principais do governo Diocleciano. Vamos então, Constantino, dando prosseguimento. Constantino é muito importante para a história da civilização romana, porque ele é considerado o primeiro imperador cristão. Ele não mais persegue o cristão através do Edito de Milão, e ele concede, então, através dessa lei, desse Edito de Milão, liberdade religiosa aos cristãos. Ele permite agora os cristãos serem livres para terem as suas atividades religiosas. Ele mesmo, inclusive, Constantino, se torna cristão em 312 depois de Cristo. Ele passa a observar esse cristianismo com mais interesse. Essa nova doutrina religiosa passa a ser interessante para o governo de Constantino. Então, temos aí 2 ações: liberdade religiosa aos cristãos através do Edito de Milão, e ele próprio se torna cristão, o próprio imperador Constantino. Outra ação muito importante no seu governo é a mudança da capital do império. A capital do império era Roma, e Constantino transfere a capital do império de Roma para a cidade de Constantinopla, que era chamada antes de Bizâncio. Agora, Bizâncio é Constantinopla, o próprio Constantino muda o seu nome e transfere a capital do império de Roma para essa cidade de Constantinopla. Tudo isso para tentar sair de todas aquelas agitações, crises políticas, rivalidades internas que estavam acontecendo na sociedade romana. Então, temos, 3 ações importantes para o governo de Constantino. Ele concede liberdade aos cristãos,
ele próprio se torna cristão e ele muda a capital do Império Romano da cidade de Roma para a cidade de Constantinopla. Após Constantino, nós temos o governo de Teodósio, outro importante imperador. Temos aí outras ações interessantes no seu império e no seu governo. Ele continua o processo de luta contra esses povos bárbaros, né, que estão entrando no Império Romano. Ele também permite a liberdade aos cristãos e mais, ele oficializa o cristianismo. Agora essa nova doutrina religiosa do monoteísmo, né, do cristianismo, que é seguir a doutrina de Jesus Cristo, passa a ser a religião oficial do Império, através do edito conhecido como Edito de Tessalônica. Constantino permite a liberdade aos cristãos e Teodósio torna o cristianismo a religião do próprio Império Romano. O que é proibido agora é a religião politeísta. Antes os cristãos eram perseguidos e agora são os pagãos que começam a ser perseguidos. Outra ação importante no seu governo também foi a divisão do Império Romano. Constantino muda a capital do império, mas Teodósio, em 395 d.C., ele divide o Império Romano em dois impérios: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Império Romano do Ocidente com a capital em Roma, ou Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla. Essa ação política também é vista com um extremo interesse para a história da civilização romana, pois ela é uma tentativa de solucionar e de diminuir os conflitos que estavam acontecendo no Império Romano. Principalmente no lado oriental, o Império Romano do Ocidente estava muito enfraquecido por todas as crises, por toda a instabilidade e principalmente pela entrada desses povos estrangeiros, conhecidos como os povos bárbaros. Lembrando que esses povos estrangeiros, eles estão entrando principalmente no lado ocidental. Por isso que houve essa divisão do império. O lado oriental, com a capital em Constantinopla, continuou como império, não sofreu invasões bárbaras, não sofreu invasões estrangeiras. O lado do império que mais sofreu invasão foi o lado ocidental. Então, essa divisão territorial mesmo, essa criação de dois impérios, foi aí para tentar diminuir os conflitos e recuperar parte do Império Romano, tentar salvar partes do Império Romano, pelo menos no seu lado oriental, pois o seu lado ocidental continuou sofrendo com as invasões bárbaras. Então temos aí três ações importantes de Teodósio. Ele oficializa o cristianismo passa a ser a religião oficial do império através do Edito de Tessalônica. Ele agora passa a perseguir os pagãos, o politeísmo é proibido no Império Romano e ele acaba dividindo o Império Romano em dois impérios: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Qual o objetivo? Recuperar e salvar o que puder do Império Romano, salvando tudo o que sobra, né, desse império, a sua política, a sua administração, a sua religião agora cristã, para o lado oriental, tendo como capital a cidade de Constantinopla. Essas, então, são as ações principais do governo de Teodósio. Dando continuidade aos nossos estudos sobre os imperadores, finalizamos então com Rômulo Augusto. É o nosso último imperador romano do Ocidente. O Oriente continua tendo imperadores, mas o lado ocidental, diante de todos esses conflitos, passa a sofrer muitos ataques, muita crise, muita instabilidade, enfraquecimento do exército, poucos recursos financeiros, poucas entradas de tributos, ou seja, a capital de Roma já tinha perdido aí a sua supremacia e poder. Diversas partes do Império Ocidental, inclusive, já estava tomado e dominado por povos estrangeiros, os povos bárbaros, que passam a entrar no Império Romano, dominando aí diversas regiões e diversas cidades. Um cenário de intensa fuga, aceitação do poder estrangeiro, um processo de assimilação cultural. Muitas cidades romanas são tomadas, ocupadas pelos povos, e em 476 d.C., Roma é dominada pelo povo érulo, onde saqueia Roma, saqueia seus pertences e põe fim, então, ao governo de Rômulo Augusto, finalizando o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente permanece, mas é o fim, então, do Império Romano do Ocidente. Ficamos aqui, então. Obrigada e até o próximo vídeo.
Tchau!